episódio aqui do Lado da Lá, que a gente tá com um convidado incrível, que é o Paulo Sérgio. Ele é cantor, compositor, ex-jogador de futebol também, tem um testemunho incrível pra falar aqui com vocês. Então fiquem ligadinhos aqui, ó, porque a história dele vale muito a pena, viu? Né, Paulo? Conta aí pra gente. Que honra estar aqui do Lado da Lá. Que prazer. Agradeço demais esse convite. Fico lisonjeado de estar aqui com vocês, com essa equipe maravilhosa. Me sinto muito agraciado. A gente que tá muito feliz com a sua presença aqui, o seu testemunho é maravilhoso. Tenho certeza que vai edificar muitas pessoas que estão ali do lado da telinha, né? Pra compartilhar tudo isso que Deus tem feito através da sua vida, né? Alcançando milhares e milhares de pessoas através do louvor, das suas composições. Conta pra gente como que foi esse processo com Deus, esse encontro, né, que você teve com Deus, de jogador, né, pra louvar a Deus, né? Que engraçado. Conta pra Muito gente. incrível, né? Eu não tinha nenhuma pretensão cristã, para ser bem sincero. Sim. Eu nasci numa família católica e nós íamos na igreja, no caso, uma vez no ano, essa é a verdade. Sim. E eu não tinha essa pretensão, só que jogando ainda, joguei, viajei em muitos estados. Jogando ainda, um companheiro meu de clube me convidou para ir num tal de culto. Eu nem sabia o que era, mas já tinha raiva do tanto que ele me convidava. Sim. E eu dava todo dia uma desculpa, mas um dia as desculpas se acabaram. E eu acabei indo, não me esqueço até hoje. Isso foi lá em Espírito Santo. Sentei no fundo da igreja, assim, porque quem vai na igreja e não Sim. quer ser visto, ou senta Verdade. no fundo ou no canto. Aí esse que Deus pega. Sentei no fundo e no canto, tinha uma senhorinha nesse culto. Que ela não cantava, que ela não pregava, mas foi ela quem Deus usou. Porque eu entendi que às vezes a resposta vai vir de onde a gente menos espera. Ela apontou o dedo pra mim e falou: rapaz, assim diz o Senhor, Deus vai tirar você do futebol e fazer de você um adorador para essa nação. Uau. Aí eu falei: tá amarrado. Tá repreendido em nome de Jesus. Tá jogando bem, que empresário, a mulher vem falar que eu vou ser algo que eu nem quis. Sim. Me soou estranho. Depois de alguns meses eu voltei para São Paulo. Depois de um tempo mesmo, eu voltei para cá, para São Paulo de férias. E me convidaram para ir num culto no lar, que a gente chama de célula, Sim, né? sim. Me convidaram, insistiram, eu não queria ir, já tava com bloqueio. Mas, diz o ditado, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que É for. verdade. Acabei indo e o pastor me olhava. E eu pensei: ó, tô estourado aqui em São Paulo. Ele não para de me olhar, ele já conhece o futebol. Aham. Você jogava onde na época? Nessa época eu tinha acabado de sair do Rio Branco, lá de Aham. Espírito Santo, Campeonato Capixaba. Legal. E ele me olhando, e aí ele falou: tô tentando pregar e não consigo por causa desse rapaz. Aí eu olhei pra trás e ele: você que olhou pra trás. Deus manda dizer, eu não sei o que você faz, mas Deus manda dizer que vai tirar você de lá e fazer de você um adorador para essa nação. Aí eu tomei um choque, que eu pensei automaticamente: como que esse cara Sabe? em São Paulo conhece a senhorinha lá em Espírito Santo? Foi só esse o meu pensamento. E qual que foi o seu sentimento, assim, na hora assim, que ele falou assim: caraca, mas como assim? Que eu acho que você tava super bem, né? Tava jogando, Sim. com contrato, tudo certinho. O que você pensou na hora? Não, esse cara tá doido, mas duas revelações, assim, da mesma coisa. O que passou na sua mente? Exatamente. Na primeira, eu me senti com um sentimento como se ela tivesse me jogado numa praga, assim. Foi, vocês creem Eu que fiquei doido? revoltado. Falei com meu amigo: por que você contou que nós jogamos pra ela fazer isso? Ele falou: não, eu nem conheço ela nem é dessa igreja. Só que na segunda vez, quando o pregador falou isso, o pastor, aí eu senti um sentimento de medo, ao mesmo tempo eu acreditei. Sim. Eu falei: não é possível. Aquela mulher, eu tenho certeza que ela não tem condição de ter tido uma ligação com esse cara, Sim. de ligar pra ele. Não conseguia achar uma ponta que Sim. linkasse um ao outro. Sim. Então foi esse mesmo receio de me machucar, porque eu não estava machucado, tinha contrato, estava tudo bem quando Deus falou Aham. isso. Aí eu falei: será que se eu começar a ir, Deus vai parar de querer fazer com que eu pare do futebol? Então a minha iniciativa foi essa, assim: eu vou ir para entender o porquê Sim. Deus está falando Sim. que vai me tirar. Ficou curioso, né? E Eu fiquei começou curioso. a buscar. E aí eu entendi o porquê Deus queria me tirar do futebol. Sim. Porque os meus sonhos abençoam quem eu quero, mas os sonhos de Deus abençoam quem Ele quer. Uau, gente. Muito Aí eu entendi Uau. que são maiores e são muito melhores. Que talvez você não consiga ser médico,
mas Deus pode te dar o dom da cura e você curar até médico. Uau, glória a Deus. Então, aprendi isso. Fui indo, o violonista da igreja teve que mudar para o Piauí. Eu tinha uma breve noção de violão, porque minha mãe gosta muito de Amado Batista. Ela colocou eu na aula pra gente tocar no fim de ano. Esse era o propósito, humanamente falando. Mas o de Deus era me preparar. E eu comecei a tocar na igreja. E o que os seus pais acharam assim, nesse momento? Assim, falaram, como assim, meu filho? Exato. Agora frequentando a igreja, porque eles eram católicos ou são ainda? São até hoje. E o que eles acharam? O que eles falaram? Nessa época de jogador, começou a ir pra igreja, meu filho tá ficando doido. Como é que foi? Foi exatamente desse jeito. Parece que você tava lá nesse cenário. Bom, houve um choque muito grande, né? Porque de início minha mãe nem queria que eu jogasse. Porque essa vida de viajar desde muito novo, eu saí de casa com 15 anos. Caraca. Então ela não queria, ela queria que eu estudasse, fizesse faculdade. Longe da família. Ela não curtia muito essa ideia. E aí eu volto pra casa numa temporada, e ela me vê indo pra igreja. Caraca. Então pra ela soa como se eu quisesse sempre encontrar algum caminho que não fosse o do trabalho. Sim. Então ela já começou esse negócio de igreja, não gosta de trabalhar. Esse menino não curte trabalhar. Ela sempre... Então no começo foi bem difícil, dava muito problema. Eu, por ter esse contrato com o meu empresário, não conseguia jogar. E foi aí que eu comecei, às vezes, a escrever como que eu estava me sentindo, mas não na pretensão de fazer canções. Sim. Aí um dia eu olhei o violão, bati em cima, saiu melodia. Aí mostrei para um amigo, meu amigo falou, meu Deus, de quem é essa música? Eu tô procurando no YouTube, porque essa é a minha música do momento. Aí eu falei, cara, fui eu que fiz. E você tocou só pra ele, né? Só pra ele, eu gravei um áudiozinho e mandei. Ele, não é possível, essa música conta toda a minha história. Posso mostrar para outro amigo? Que mostrou para outro amigo. E todo mundo começou, você precisa gravar um vídeo. Sim. Vai tocar o coração de alguém. Eu lembro que na época foi até no Facebook. E você já cantava, Paulo, ou não? Só na roda de família, final de ano. Assim, nunca tive essa vida musical, não tenho músicos na família. Sim. Não tinha cristãos na família. Uau. Então foi tudo muito difícil para mim entender por isso. Porque eu não tinha alguém que me explicasse, ó Paulo, o que Deus está fazendo é isso. Foi acontecendo naturalmente. E aí quando eu vi, eu estava assim, já que eu estou parado, só vou gravar esse vídeo para ajudar alguém. E aí esse primeiro vídeo bateu 800 mil visualizações no Facebook. E os comentários eram esses. Eu ia me matar e não vou mais. Porque eu ouvi uma canção que me marcou, essa canção que você escreveu. Uau. Aí eu comecei a acreditar no que eles falaram pra mim há tempos atrás. Que Deus ia me tirar do futebol. E como foi o processo, assim, tipo... O processo foi de não me encontrar em nenhum meio. Porque no futebol eu me sentia completo, me sentia alegre. E Deus me tirar o futebol fazia com que eu pensasse que eu não caberia mais em lugar algum. Eu trabalhei em empresa, eu não me encontrava. Sério, eu entrava no banheiro das empresas e eu chorava. Porque ardia uma chama em mim. E quando eu me via nesses lugares, eu sabia que não era isso que Deus tinha. Então foi difícil encontrar em mim a percebibilidade de deixar Deus operar o que Ele queria. Eu fiquei indo pelos caminhos óbvios. Já que não deu certo futebol, o óbvio de um ser humano é trabalhar e estudar, fazer a faculdade. Só que Deus tinha algo bem mais profundo e Ele me fazia entender, enquanto você viver a história dos outros, vai doer aí dentro. E aí, quando eu me permiti, parou de doer. E quando foi esse permitir, esse obedecer a Deus, assim? Esse obedecer a Deus foi um pouco difícil porque a gente costuma se apegar no que a gente confia, na nossa zona de conforto. E por mais que eu sofresse nos trabalhos em que eu trabalhei, que eu chorasse, ainda assim eu recebia no final do mês. Isso para mim era a minha zona de segurança. Viver o invisível, viver aquilo que não tem alguém do seu lado para dizer não, dá certo porque eu também vivi, me soava muito estranho. Eu lembro que eu estava 4 anos já numa empresa, passando coisas desnecessárias na empresa. E eu fiz uma oração, era uma quarta-feira. E eu disse, Deus, se o Senhor tem algo comigo mesmo, eu quero um sinal muito claro.
E aí foi isso, eu orei numa madrugada da quarta e na quinta-feira eu fui trabalhar. E geralmente a empresa manda você embora na sexta, no final do expediente. Eu fui mandado na quinta, no início. Aí eu falei, A entendi. importância de uma oração, viu, gente? Muito Eu falei, importante. agora eu estou determinado a ser quem o Senhor quiser. E quando eu me dispus, falei, agora eu entendi. Deus tem algo comigo na adoração, vou cantar. Aí veio a pandemia. Mas me conta aqui, que a gente perdeu a Sim. meada ali. E aí você mandou pro seu amigo, né? Ele começou a mandar para as outras pessoas. O louvor, era louvor na época? Que você tinha? Sim, um louvor. Caraca, e aí? Vamos voltar aí Ah, nesse começo aí que eu tô gostando dessa sim. história. Todo mundo que eu via não acreditava que eu tinha escrito. Todo mundo, não é possível, é sua mesmo. É minha. Uhum. Porque por ser a primeira canção, inclusive essa canção, ela é uma das mais conhecidas do meu ministério, porque ela fala exatamente disso num trecho. Ele vai mudar sua realidade. Então quando eu escrevi isso, já era uma profecia para mim, né? Ele vai mudar minha realidade. Eu entendia que Deus estava fazendo alguma coisa. E aí fui gravar esse vídeo no Facebook, que acabou viralizando. Sim. Muita gente começou a procurar meu trabalho e falou, tem mais música aí? Aí eu fui me permitindo escrever mais música. E você tava no Espírito Santo nessa época? Não, já tinha voltado tava- para São Paulo. Ah, Já tá. tinha voltado para São Paulo. Já tinham, na verdade, se passado alguns anos dessas profecias. Sim. Porque quando Deus começou a falar comigo, que foi lá em Espírito Santo, eu estava beirando os 16 anos. Quando eu escrevi a primeira canção, eu estava saindo do futebol aos 19. E como Então que foram foi uns 3 essa anos. demissão, assim, saída do futebol? Como que foi? É que eu tinha um contrato com o meu empresário com multa rescisória milionária. Sim. E comecei a ir para a igreja. E a igreja é muito gostoso. Você Sim. encontra auxílio, apoio, É verdade. você sente a presença de Deus, Sim, você vê aquela comunhão que sim. você necessita. Então eu comecei a ir demais quando eu estava de férias, Sim. assim, eu ia de manhã, de tarde, de Adoro. noite, vigília. Abrir e fechar a igreja. Exatamente. E alguns momentos meu empresário me ligava e eu estava na igreja, então eu não conseguia tanto contato comigo. Sim. Isso começou a gerar uma chateação dentro do interior dele. Deus trabalhando. Deus aqui. trabalhando. Aí um dia ele chegou e falou, você tem que levar a sério o seu profissionalismo ou escolher entre igreja ou ficar nesse fanatismo. Sim. E eu falei, eu escolho Deus. Caraca. Só que eu tinha um contrato com Sim, ele, sim. então eu não conseguia jogar mais pra ninguém. Sim. E na minha cabeça, não, Deus viu que eu escolhi ele, Sim. agora ele vai preparar outro empresário, vai desfazer o contrato. Sim. Aí Deus falou, não, agora já que você me escolheu, você vai viver os meus sonhos. Uau. Aí eu fiquei um pouco no deserto, sem conseguir jogar. Sim. Isso me fez ser levado a uma vida comum, de empresa, de trabalhar, de trabalhador mesmo, de bater caixa, de Sim. ganhar R$800, R$900 por mês. E aí fui me limitando a isso, mas ao mesmo tempo escrevendo canções. Escrevendo, não entendia. Achava que escrevia para minha época, para o meu momento, que só iam ajudar aquelas pessoas daquele dia, daquele mês, Sim. ou daquele ano. E tem coisas que eu escrevi naquela época que estão sendo gravadas agora. Uau. E naquela época você nem postava, nem nada. Eu postei essa, em uma ou outra eu cantava, que eram as Sim. mais conhecidas da época, ou as que o pessoal gostava mais. Mas outras eram só guardadas na gaveta mesmo. Só que depois que eu virei compositor profissional, todas essas que estavam guardadas saíram da gaveta e me fez total sentido. Uau. E quando que foi isso? Assim, foi na pandemia? Na Foi isso? pandemia, Caraca. eu saí dessa vida comum para enxergar o sobrenatural que Deus mesmo tinha me prometido, e veio a pandemia. Aí eu não conseguia compreender. Deus, o Senhor, falou tanto para mim mergulhar. Quando eu decido, vem a pandemia. Sim. Aí eu fiquei triste novamente. E é engraçado, o compositor, quanto mais triste... Mais Mais compõe. música ele É faz. verdade. E eu fui escrevendo, eu escrevi a primeira canção que eu escrevi na pandemia, se chama Foi Deus, que é uma canção que o Davi Sasser gravou, que está tocando na melodia direto. E aí eu comecei a escrever. E no meio da pandemia, Deus permitiu a gravadora que eu faço parte me conhecer. E eu fui contratado. Amém. E aí comecei a gravar músicas na minha voz e também liberar músicas em outras vozes. E aí Glória a que Deus começou a me fazer enxergar o sobrenatural que Ele tinha e que Ele ia cuidar de tudo. Amém. Ele tem Glória a cuidado Deus. de tudo. Aleluia.
E Paulo, a música Davi, ela foi a conversão do meu marido, do Rodrigo, que foi quando eu te conheci até, né? A gente fez uma célula aqui e o Paulo tocou ela pra gente, a gente chorava, quebrantado nessa música, porque nossa, é um louvor sobrenatural, assim, a gente tem uma unção, um poder, e esse louvor aqui em casa sempre tocava direto, tipo, até em jantares, assim, que a gente tava, o Rodrigo colocava, falava, nossa, olha esse louvor, e ele não era convertido, não tinha a presença de Deus, estava começando a conhecer Jesus, né? E como que foi essa inspiração para essa música que é uma bênção assim, na vida de milhares de pessoas, tem tocado milhares de pessoas através dessa composição, né, que o Senhor te deu. Como que foi essa inspiração para essa música? Davi, na verdade, é um divisor de águas no meu ministério, sem sombra de dúvidas. Eu escrevi Davi na sala da casa da minha mãe, morava com ela ainda na época. E eu lembro que era muito complicado, porque minha família, por não ser da igreja evangélica, já tinha aquela resistência interior. E eu ia pro culto para trazer novidade de vida, mas eu estava enfrentando algumas coisas. E às vezes me faziam sair do culto triste. Só que quando eu chegava no portão de casa, estava minha mãe esperando. Aí eu fazia aquilo que a maioria dos cristãos já fizeram. Eu tinha que engolir o choro e fingir que tá tudo bem. Porque eu imaginava que se eu chegasse em casa triste, minha mãe ia falar, mas você acabou de voltar do culto. Se igreja é bom, por que você volta triste? E aí eu engolia tudo pra mim, ela, tá tudo bem? Eu, sim. Tá maravilhoso. Tá exatamente. E aí, quando eu sentei na sala, Deus me fez lembrar da história de Davi. E o refrão foi o próprio Deus falando pra mim, eu te via quando ninguém viu, e eu senti o que você sentiu. Eu ouvi a voz dele nitidamente, e tudo que eu ouvi eu anotei. Aí surgiu essa canção que abençoou meu ministério assim, até hoje eu sou muito grato. É muito linda, gente. Ouça esse louvor porque é tremendo. É muito assim, edificante assim, essa canção que o Paulo fez mesmo. Davi, eu sou apaixonada, sou admiradora dessa canção, ouço muito. Muito obrigado. O Paulo também tem composto, né, várias músicas aí, colocando, né, em parceria com algumas cantoras também, igual o Livramento também. Gente, sério, eu sou muito admiradora dele, eu amo a vida desse moço aqui, porque, meu Deus do céu, Deus usa ele demais, demais mesmo nessa terra. E como é lindo ver esse agir de Deus, né, na sua vida, né, tão jovem, e Deus fazendo tanto por você, né, tanto pelas pessoas também, através do teu testemunho, através da sua vida, por onde você passa, você leva o amor de Deus, né, que isso é muito nítido nele, gente, dá pra ver no vídeo, que ele tem uma alegria, assim, do Senhor, que é do Senhor mesmo, assim, sabe? E durante esse processo você falou que seus pais não eram convertidos, né, não eram da igreja católica. E o que eles acham hoje de tudo isso que você está vivendo com o Senhor, assim, o que eles falam? Foi muito incrível porque, assim, existia essa resistência, mas não porque eles viveram algo ruim, eram de comentários que um dia eles ouviram de alguém, Sim. que geralmente é o que cria bloqueio nas pessoas, o comentário que elas ouvem de alguém. E eu convidava meu pai, minha mãe para ir em algum culto que eu fazia. Na época eu já estava ficando conhecido e mesmo assim eles não conheciam nenhuma música minha, nenhum trabalho meu. Eu tive a ideia, já que eles não vão no culto que eu faço, eu vou fazer um culto na minha rua. Amém. Aí eu entrei em contato com o vereador, eu consegui um palco para pôr na rua. Aí eu armei assim com os amigos meus que cantavam, eu consegui reunir na minha rua 1000 pessoas. Aí eles foram, e quando chegaram lá, eles viram as pessoas cantando minhas músicas, eles viram o pessoal tipo me admirando. Então hoje a nossa relação é muito incrível. Meus pais, eles respeitam muito, eles até admiram, para falar a verdade. Minha mãe pede para que eu faça cultos na casa dela. Inclusive, meu pai ontem ele me chamou e falou: "O que está acontecendo aí que eu não te vi cantando essa semana, não te vi saindo?" Uau. Que eu sou vizinho dos meus pais, né? Eu moro só, mas eu sou vizinho deles. A gente vira testemunha, né? E exatamente. Minha mãe, o pavor da minha mãe, se um dia eu disser: "Ah, mãe,
tô triste aí com a igreja. Mas não Sim. pode se afastar. Sim. Você tem que continuar crente. Sim. Ela gosta demais. Eu, na minha família, também teve isso, que minha família toda era católica, né? Hoje já Deus tem trabalhado assim na minha família, minha mãe se converteu, mas quando eu fui me batizar nas águas também, minha mãe falou assim, não vai de jeito nenhum, já te batizei, que não sei o quê. Eu falei assim, não, mas eu vou só pra ver, mas Deus sabe de todas as coisas, né? No dia que eu fui só pra ver, foi o dia que eu batizei nas águas, batizei no Espírito Santo, e Deus fez um mover. E, tipo, ela não entendia também na época, mas hoje ela fala, meu Deus do céu, por que eu não provei disso antes, né? E eu creio que em nome de Jesus, sua família também, através do teu testemunho, da sua vida, eles vão se converter também. Amém. Em nome de Jesus. Amém. E eu já vejo de dentro, assim, uma evolução Sim. fantástica, né? Minha mãe mesmo, ela vai na minha casa, queria perguntar isso, por que está acontecendo isso? Eu tive um sonho com isso. Sim. Então ela dá muita credibilidade. Sim. O que antigamente era uma resistência, hoje, Sim. pelo contrário, ela mesma procura, Sim. de forma natural. Deus foi me mostrando. E até queria deixar isso como conselho para vocês. Em casa nós não pregamos com palavras, É verdade. são com atitudes. Quando eu comecei a mostrar que o que Deus fazia em mim fazia com que eu mudasse, Sim. eles também quiseram, de alguma forma, conhecer um pouco mais, provar disso, pedir culto, e acabou, cessou a guerra. Enquanto eu chegava lá só falando, Deus é grande, não acontecia. Mas quando eu mostrei que Ele era grande através da minha atitude, para você que está aí, que é jovem, de repente seu pai te dá uma ordem, você responde, você grita, briga com seus irmãos, isso não vai fazer com que eles credibilizem aquilo que você quer que haja credibilidade. Mas se você mudar, se você for diferente, Deus com certeza vai alcançar a sua família. Glória a Deus, é verdade isso, muito, né? É verdade. E Paulo, teve um vídeo seu que viralizou, que você entrou numa igreja e como mendigo, né, e pedindo pra cantar. Conta pra gente como é que foi isso, de onde surgiu essa ideia de você fazer isso. Eu assisti, gente, umas 10 vezes, eu acho que vocês também já assistiram esse vídeo, que é um homem que entra na igreja fingindo de mendigo. E aí ele pede pro pastor, olha, deixa eu cantar uma canção aí. E aí o pastor fala, não vou deixar não, tá doido, tira esse mendigo daqui. E aí o pastor acaba dando a oportunidade, era o Paulo. Me conta como é que foi isso, como que surgiu essa ideia? Bom, na verdade, assim, eu cresci em comunidade. Sim. E eu sempre, quando fazia algum trabalho lá na rua, reuniam-se muitas pessoas, isso me deixava alegre. Uau. Só que esse trabalho eu queria expandir para o pessoal ir na igreja. Sim. Porque eu sabia que não teria como eu fazer na rua toda semana. Sim. Então eu fazia na rua e falava, a igreja está ali para vocês darem continuidade. Aí eles não queriam. Sim. Eles falavam, não, eu gosto da rua aqui, mas na igreja não quero ir, porque eu chego lá às vezes de boné, chego meio assim, do meu estilo, eles me olham diferente. Aí eu fiquei com isso no coração. E um dia eu fui convidado para um culto de missões. Sim. Aí eu falei, pastor, é culto de missões? Ele é. Eu falei, pastor, então eu queria ir, mas não como cantor. Aí ele, mas como assim? Eu falei, não, eu queria ir de malandro. Uau. Aí ele, como assim? Eu falei, queria ir de short, boné. Sim. E pastor... Bem cara de Paulo, quero ir normal, já que é um culto de missões. Sim. Eu queria ver onde está o coração da igreja. Sim, se está no amor, se está no julgamento. E aí ele... eu acho legal a ideia. Eu falei, Aí, pastor, eu vou começar a pedir para cantar, o senhor não deixa. Sim. Mas no momento que o senhor for querer que eu cante, o senhor me dá a oportunidade. Então foi isso. Aí eu cheguei antes do culto começar, antes de abrir a igreja, é importante dizer isso. Sim. Fiquei lá sentado, então as pessoas passavam por mim. Sim. Ninguém me convidava para entrar. Sim. Quando eu sentei na igreja já me colocaram no último banco. Então acontece todo um processo. Aí depois eu começo, vou cantar, hein? Porque é verdade, eu vou cantar. Só que as pessoas já começam, fica quietinho, você não vai cantar coisa nenhuma. Sim, só que o pastor já vai deixar. Sim. E aí começa aquele reboliço. Só que a intenção era para ser um trabalho interno. Mas sempre tem alguém que filma na intenção de ter meme, né? Sim, verdade. Não, o pastor vai deixar ele cantar, vou ver no que vai dar. E aí filmaram, postaram. A pessoa que postou era anônima, assim como também mas o vídeo viralizou de uma maneira. Eu só acreditei que estava famoso quando eu conheci o Whindersson Nunes e ele falou assim, eu conheço você daquele trabalho lá que você faz de invadir a igreja. E o vídeo no total tem mais de 100 milhões de visualizações. Assim.
Aí eu comecei a continuar esse trabalho, só que devido ter viralizado, eu consegui fazer mais algumas vezes, mas aí depois eu chegava, o pessoal, é você, né? Aí eu acabei tendo que Mas dar foi uma... muito legal, muito mesmo. Já assisti umas 10 vezes também aquele vídeo e todas as vezes ensina alguma coisa pra gente, né? Porque é muito isso que acontece, né? Às vezes a gente não dá nada pra pessoa, mas o que tem lá dentro da pessoa é algo extraordinário que Deus vai fazer, né? Então a gente aprender a olhar as pessoas como Deus olha, né? O amor de Deus. Que quando a gente olha com o amor de Deus, eu acho que isso abraça a pessoa e ela se sente acolhida, né? E isso Deus trabalha na nossa vida também de forma sobrenatural, né? Inclusive, é uma das coisas que eu falo quando eu começo a cantar. Que Jesus, muitas das vezes, aparece no nosso caminho, não vestindo a roupa que a gente imagina. Ele tá de branco, brilhando, resplandecente. Às vezes, Jesus apareceu para você no trânsito. Às vezes, Jesus apareceu para você lá no caminho do trem, de uma maneira que você não espera. Mas ele era Jesus do mesmo jeito. Então, eu tento trazer isso para nossa mente, porque não é só um trabalho igrejeiro, é um trabalho de sociedade. Sim, né? é verdade. Você não pode desmerecer ninguém na sociedade, desfazer de ninguém. Sim. Tratar com amor todos que Deus colocar em seu caminho, com excelência, igual essa equipe maravilhosa aqui. Adoro. E é legal esse vídeo porque as pessoas, quando a gente está sendo normal, a pessoa faz isso, né? A gente passa despercebido, mas quando é gravado, a gente vê essa atitude, essa reação, a gente, caramba, eu nunca percebi isso, né? Que tal pessoa às vezes faz isso, ou eu mesmo às vezes posso fazer isso. E a gente, isso impacta a gente, né? Olhando, fala, caraca, tem que prestar mais atenção sobre isso, né? Então é muito legal isso. Eu achei que era verdade mesmo, que não tinha nada planejado, assim, mas uau, mandaram muito bem. Muita gente até hoje pensa que é verdade. Eu assim, acho também, eu achava. sem brincadeira. Na verdade, assim, o pastor sabia, mas a igreja não. Sim. É importante lembrar isso. Só o pastor sabia e a igreja não. Então tem gente que me encontra até hoje e acha que literalmente foi que eu era da vida, assim, de desculpa até a expressão assim, de malandro, né? Que eles colocaram muito isso. Malandro invade a igreja e canta. Eles colocam muito esse título. Então, tem pessoas, por exemplo, que entram no meu Instagram até hoje e falam assim, cara, eu vou sair do crime por causa de você. Que eu vi o seu vídeo, você também era igual eu. E como que eu vou falar assim? Não era não. Aí eu, aleluia, que bom que você vai sair. Eu nem consigo falar, a pessoa, eu só vou sair porque eu vi você e me inspirei. Aí mas glória a Deus. Não vou falar, não dá pra falar assim, mas você sabe que o pastor sabia que eu sou cristão. Se eu falar isso, então eu vou continuar, então deixa lá, né? Já que ele está incentivado. E Paulo, tem um louvor seu, que é o que a Vitória gravou, a Vitória Souza, o Livramento, que é um louvor maravilhoso, impactante também, que tem alcançado muitas vidas. Viralizou, né? De tantas pessoas têm ouvido. Eu mesmo, quando lançou, eu mandei para muitas pessoas. Postei várias vezes também no meu Instagram, acho que várias pessoas que me seguem aqui, que estão assistindo o episódio, já ouviram esse louvor, que é o Livramento. E da onde que veio essa inspiração para esse livramento? Você teve algum livramento na sua vida que te inspirou a escrever essa canção? Vários livramentos. Inclusive, todos os dias. Hoje a gente deve ter um aqui, né? O pessoal da equipe. É verdade. Vários livramentos. Inclusive, queria mandar um grande abraço para Vitória Souza. Beijo, Vi. Tô te esperando aqui, no próximo episódio. Uma bênção no meu ministério. Inclusive, não foi só livramento que a Vitória, através da voz dela, lançou pro Brasil inteiro, mas eu permiti o vento também, que é uma composição. É linda também, é nova agora, né? É a mais nova dela, que tá indo aí para 18 milhões. Olha, o livramento tá indo para 30 milhões. Gente, 30 milhões. Só Deus para fazer isso. Uau. Eu fico lisonjeado. E livramento realmente surgiu porque às vezes a gente reclama daquilo que deu errado. Sim. E se de fato não foi um erro? E se de fato aquele Uber que cancelou foi de propósito? E se de fato aquela viagem que não deu certo foi de propósito? Porque a gente tende a falar, caramba, eu já tinha me organizado, falharam comigo, me deram um bolo. E essa mensagem vinha ardendo em meu coração. Aí eu vi um vídeo de uma amiga minha no Instagram que dizia exatamente isso. Até a sua madre, que Deus não permitiu você gerar,
Era Deus livrando de você ter um filho rebelde. Ela falou exatamente isso. E eu falei, meu Deus. Aí Deus começou a me inspirar. Aquela porta aberta foi eu que fechei, aquela amizade eu que tirei. E no refrão Deus explica, mas foi livramento. Fui eu te guardando, eu sei que sofreu, não entendeu, mas eu estava te ensinando. Então, Deus inspirou a escrever essa letra assim. Eu vivi tudo isso, eu vivi a porta que se fechou, a amizade que foi embora. E a gente não gosta das mudanças, mas às vezes elas são necessárias para não fazer um mal lá na frente. Sim, para o nosso crescimento também, né? Através da dor a gente aprende muito, né? Exato. Através dos livramentos é aí que Deus está nos capacitando para a gente chegar no propósito dele, né? Na vontade perfeita e agradável que ele tem para as nossas vidas. É, né? Verdade. E a gente só entende que é livramento no futuro. Seja daqui 10 minutos, daqui 20 minutos. É aí que vem, poxa, se tivesse acontecido do meu jeito, eu não viveria o que eu vivo hoje. Ah, agora entendi, se não tivesse acontecido isso. E aí o final da canção termina dizendo isso. Amanhã me agradecerá pelos detalhes da sua história. Verdade, então, é isso. Verdade. Livramento, assim, tipo, é muito forte essa palavra, né? E é quando a gente começa a entender o significado de livramento e a gente começa a praticar, caramba, Deus não fez isso, não aconteceu isso por conta do livramento do Senhor. Que a gente entregou as mãos, tudo nas mãos dele, né? Nossos projetos, nossos sonhos, nossos sentimentos, nossa área profissional. E quando começa a dar tudo errado, saiba que é um livramento do Senhor, né? Porque ele está te preparando para algo melhor, que vai acontecer e vai valer a pena. É verdade. Né? Sempre isso. E Paulo, me conta mais aí sobre o seu testemunho. Você falou que teve um encontro muito jovem, né? Foi jogador de futebol, foi aí que Deus começou a trabalhar na sua vida. E depois disso, assim, você hoje pregando assim, em várias igrejas, vários jogadores, né? Você tem ganhado para Jesus também. E você olha e pensa assim, caraca, como que Deus é perfeito, claro, né? Mas qual que é um conselho assim, que você daria para as pessoas hoje que tá passando por algum processo deles, eles estão trabalhando no emprego, tendo um emprego que elas gostam até, tá tudo certo lá, mas Deus tem uma promessa. O conselho que eu dou para todos que nos ouvem agora, nos assistem agora, é que Deus nunca vai tirar nada da sua vida se não for para dar algo bem melhor. E eu não entendia isso no começo. Eu não entendia que Deus estava permitindo as perdas para me colocar em um patamar diferente. Eu tinha alguns sonhos no futebol, de conhecer algumas pessoas, de jogar contra ou a favor. E quando Deus me tirou do futebol, eu achei, não vai ter como ser cumprido. Pelo contrário, Deus me levou para ser amigo dessas pessoas através do louvor, da adoração, dos cultos. Hoje eu posso dizer que eu já jantei na casa de todos esses que eu um dia sonhava jogar contra ou a favor. Deus não vai tirar nada sem preencher o seu coração. E hoje eu sinto o meu coração preenchido, eu não sinto falta. Hoje, se entrasse aqui um empresário e dissesse, quer jogar? Eu não jogaria. Porque o que eu vivo hoje, o dinheiro não pode comprar. E o que Deus tem para você, prata, ouro, não podem comprar. É aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e nem sequer subiu ao seu coração. É o que Deus já preparou para você. Glória a Deus, é isso aí, amém. Aleluia. E você tem irmã, né? Eu tenho uma irmã. E ela canta também? Não canta, não toca. Ela não gosta dessa área de aparecer. Inclusive no meu Instagram. É porque eu já vi várias vezes ela. Eu tenho um destaque dela, assim. Se você ver um destaque Luana, é da minha irmã. Eu sempre zoei, tentei incluir, mas ela não curte. Aí a gente parou de fazer os vídeos que nós fazíamos, mas ela não gosta. Ela é mais pra dentro, assim, da dela, mas ela é muito especial. Glória a Deus, eu amo seguir ele, porque ele sempre fica zoando ela lá, por isso que eu perguntei da irmã dele. Tem que zoar os irmãos, galera. Tudo na paz ali, mas tem que ter uma interatividade. Sim. E Paulo, alguns testemunhos dos louvores que você fez, assim, que te impactou muito, que você poderia contar aqui pra gente, assim? Bom, eu já vivi tanta coisa, assim, no Evangelho, né? Já são uns 13 anos nessa caminhada. E já ouvi diversos testemunhos de pessoas que não tinham nada e que começaram a se apegar a Deus através de alguma canção e hoje são empresárias. De pessoas que iam se matar e desistiram porque ouviram uma música. Mas eu queria, no meio de tantos testemunhos, falar de um que eu achei fantástico.
São muitos, eu poderia contar um testemunho triste, eu queria contar um simples. Eu um dia estava indo de carro para uma agenda e eu não tinha dinheiro no bolso. Eu só tinha a gasolina que estava lá no carro e até orando para Deus multiplicar, se possível for, para mim chegar no compromisso, orando assim, Deus toca no coração dos irmãos para me darem uma oferta para eu voltar para casa. Mas eu tinha esse compromisso, eu fui. E eu não sabia, mas no caminho, pedágio. Caraca. Quando eu vi o pedágio, eu já tremi e falei, Senhor, o que é que eu faço aqui? E pior que era um pedágio numa região muito distante daqui eu moro. E mesmo que eles me dessem um papel, eu teria que voltar nessa região só para pagar o pedágio. O pedágio não era caro, era 4 e pouco na época. Aí o rapaz veio, eu falei, nossa, eu não tenho dinheiro e tal. E ele, eu vou te dar um papel, depois você vem para buscar. Eu falei, eu moro em Osasco, tem lá perto. Ele, não, só tem pra cá, essa aqui só tem aqui. Sim. Eu pensando, meu Deus, como que eu vou voltar aqui só para pagar um pedágio? Aí eu falei, amigo, você não pode me salvar? Você pagar o pedágio pra mim, eu te dou um CD meu? Eu fiz esse trato com ele. Aí ele, tá bom, eu vou ajudar você. Ele pagou o meu pedágio, era um moço lá da cabine, e eu dei um CD pra ele. Uau. E depois de alguns anos, eu encontrei ele na igreja. Aí ele falou, você lembra de mim? Eu falei, não. Ele falou, um dia XYZ, você me deu um CD no pedágio. Aí eu fiquei arrepiado. Eu falei, esse Deus não é gente, ele é incrível. Sim. Alguns vão dizer que é coincidência, mas eu digo que é cristocência. Sim, é verdade mesmo. Uau, e aí ele se converteu. Exatamente, conhecia meus louvores, então fiquei muito feliz, assim. Esse é um dos testemunhos que eu carrego. Também teve o testemunho não tão distante, foi recente, de um Uber que eu estava pegando para ir num culto. E eu estava com violão sem capa. Isso é muito perigoso para mim, que eu gosto muito de tocar. Sim. E eu falei, amigo, você gosta de música? Ele gosta. Eu falei, posso tocar aqui para aquecer voz? Ele pode. Aí eu comecei a tocar e cantar. E eu vi que ele começou a perder o controle do carro, o motorista. E eu, amigo, aí eu olhei no retrovisor e tava de olho fechado. E eu, amigo, tá tudo bem? Aí ele começou a falar em mistérios com Deus. E eu, amigo, ao mesmo tempo que eu tava sentindo essa glória, eu queria que ele abrisse os olhos. Ele abriu os olhos, encostou o carro, falando em mistérios. E ele falou pra mim, eu tô afastado 7 anos. Mas quando eu era da igreja, tinha uma música que eu cantava muito, e é justamente essa que você tá cantando. Aí, gente, Deus é sobrenatural, Deus, ele né? é incrível. Cara, é sobrenatural. Meu Deus do céu. Uau. É sobrenatural. Uau. Então, já vivi muitas experiências. Tem algumas que nos marcam, né? Sim, sim. Essas experiências lindas, assim. E, tipo, uma experiência íntima que você teve com o Senhor, assim, que foi, tipo assim, impactante pra você, assim, de uma tal maneira que mudou muita coisa na sua vida. Você já teve alguma experiência, assim, com Jesus? Na verdade, eu vou contar uma experiência que talvez soe até engraçado para as pessoas, mas é minha experiência assim, marcante, porque como eu vim cedo para a igreja, e minha mãe me prendia muito antes disso. Minha mãe sempre foi rígida, minha mãe é baiana, já foi campeã internacional de Kung Fu. Sem brincadeira. E eu apanhei muito. Eu era muito brava, graças a Deus por isso. Então minha mãe era rígida. E assim que eu comecei a ter liberdade, eu entrei para a igreja. Então eu nunca tinha aprontado nada grave assim. E existiu em mim um tempo de crise interior, que eu ficava assim, poxa, todo mundo que é uma bênção já teve um passado assim, ou roubava, ou matava, ou fazia alguma coisa assim, né? Eu já fiz de... Tinha gente que chegava em mim, sou da igreja, mas também já fiz de tudo que eu deveria fazer no mundo. E tava lá bem. E eu não tinha feito nada. Aí eu... Foi por amor mesmo. Eu ficava, meu Jesus, eu quero ter um testemunho. Eu quero fazer alguma coisa para ter testemunho. Essa experiência eu nunca vou esquecer. Eu tinha uma agenda em Carapicuíba e eu tava com esse sentimento. Eu vou aprontar, eu vou beber. Eu quero ver se eu chego um dia bêbado em casa para me saber o que é isso. Que eu não sabia.
Né? Aí eu queria errar só pra depois eu ficar bem na igreja e falar, quando teve um dia. Era só pra isso. Eu não queria desviar da igreja, eu só queria ter um testemunho. Gente, essa é ótimo, meu Deus do céu. E aí eu lembro que eu fui num culto em Carapicuíba, aí cantei, tal. Aí quando o pregador foi pregar, ele assumiu o microfone e falou, eu vou pregar, mas eu preciso dizer algo para alguém. Eu não sei para quem é, mas Deus me mandou falar isso para alguém. Eu sempre fui da igreja, esse pregador dizendo, Márcio Farias, hoje ele mora nos Estados Unidos. Eu sempre fui da igreja. E engraçado que eu vim da igreja cedo, já casei novo, eu acho que ele casou com 17 anos. E chegou um tempo na minha vida de crise interior, que eu ficava assim, não errei, todos os pregadores que eu conheço já erraram. Sim. E eu comecei a querer errar, para ver se eu tinha um testemunho. Só que o Espírito Santo soprou para mim. E o que ele soprou para mim, ele mandou falar para alguém aqui. Caralho. Pureza também é testemunho. Cara, Uau. Isso virou uma chave dentro de mim. Uau. Eu parei de comparar minha história com histórias de outras pessoas. Amém. Sabe? Quando ele falou aquilo, meu corpo se arrepiava. Eu tô dizendo isso para alguém. Não é para um, dois, não. É para uma pessoa. Uau. Pureza também é testemunho. Aí eu, meu Jesus, eu entendi. Nossa, essa experiência, já vi coisa no monte, já vi, mas essa experiência virou uma chave grandiosa dentro de mim. Porque a gente tinha aquele costume de comparar nossa história. Nossa, fulano de tal. Sim. Nossa, e o Beltrano de tal. Sim. Nesse dia eu entendi que eu precisava ser o Paulo. Sim. O Paulo que Deus queria que eu fosse. Sim. O propósito que Deus queria pra você, né? Porque cada um, Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. E cada pessoa, Deus vai fazer de alguma maneira, mas vai ser diferente da outra. Não adianta se comparar com o outro, comparar com o ministério, comparar com o louvor. Porque Deus vai fazer na vida de cada um de forma diferente. Né? Olhar pra, esquece a planta do vizinho, admira só. Mas cria a sua, sabe? Creia em Deus, creia nos propósitos dele, que ele vai fazer na sua vida também, mas vai ser da maneira dele, vai ser diferente e vai ser extraordinário. Creia em nome de Jesus. E às vezes tem até aquele ditado, né? Que diz que a pessoa às vezes olha muito para a grama do vizinho, sim, mas não sabe que ela é artificial. É verdade. Então é bom valorizarmos o que Deus deu pra gente, o que ele permitiu nós vivermos. Para algumas pessoas isso é pequeno, e para outras isso que você vive é grandioso. Sim. Mas o importante é você estar no eixo que Deus quer. Isso. Paulo, e eu vou chegar com a pergunta que todo mundo está curioso Eita aqui. Do relacionamento seu, que agora o Paulo glória! Aleluia! E foi oração, né? A base de oração, né, Paulo? Conta pra gente. Graças a Deus. Ó, galera. A minha namorada é uma das pessoas mais incríveis que Deus apresentou no meu caminho. Ai, gente, fico lisonjeado, meu bem, eu sou seu fã. Eu sempre admirei ela, a família dela, pela educação que todos eles têm. Mas eu nunca pensei em ter uma chance com ela, para ser bem sincero. Sim. Eu sempre fui meio covarde, sabe? De falar assim, e aí, tô na sua. Eu nunca tive essa coragem. E nós não tínhamos muitos momentos, embora eu já conhecia uns 7 para 8 anos, a gente não tinha muitos momentos. Ela ia no culto que eu fazia na rua, sim, ela ia em algum trabalho que eu fazia, mas os nossos encontros eram a cada 6 meses, a cada 3 meses. Só que no final do ano passado eu comecei a sonhar bastante com ela. E eu tinha uns sonhos assim, tipo, que ela não me queria, mas depois o ônibus ia bater, eu salvava ela e ela queria namorar comigo. Eu comecei a ter esse tipo de sonho. E eu sonhando com ela, eu falei, vou começar a puxar assunto pra ver, né? Sim. Aí eu falei, não, eu tive um sonho com você. Ela, que tipo de sonho? Eu falei, eu sonhei que você estava namorando, acontecia isso, aquilo outro. Aí ela, estranho, porque eu não quero namorar. Se tem um ano que eu não quero namorar esse, que eu tô focado nos estudos. Ela, mas você via quem era? Aí eu não. Eu mesmo não sabia quem era nada. Eu vou contar já que ela falou que não queria namorar. Mas aí, beleza, fui seguindo, tendo esses sonhos. E aí eu fui orando, pedindo para Deus me dar direção, para Deus guiar tudo. E aí
a amiga dela me convidou para ir na igreja, eu fui, nós voltamos juntos. Aí começamos a ter alguns momentos, mas sempre com as irmãs e com as amigas, né? Aí um dia o pessoal estava na igreja e nós iríamos encontrar eles lá. Como eu ia de Uber e eu sabia que ela não tinha ido, eu ofereci carona para ela ir no Uber comigo. Sim. E ela aceitou. Aí eu falei pra ela assim, não tínhamos uma conversa assim, fomos namorar nem nada. Sair como amigo mesmo, pra ir pra igreja. Só que eu sugeri, você quer comer algo antes de ir? Sim. Aí ela, pode ser. Aí quando chegou no Uber, o Uber falou assim, eu sou afastado da igreja, sou presbítero afastado, posso falar algo de Deus? Aí, pode. Deus tem algo com vocês dois. Aí eu, aleluia, eu recebo. Obrigado, meu Deus! Aleluia. E aí chegando no shopping também, uma moça veio, porque nós fomos comer no shopping, veio, meu Deus, como vocês combinam demais. Eu tiro foto pra publicidade aqui, vocês, nossa, juntos são incríveis. E eu por dentro, Senhor, tu sabes que eu sou covarde, tá até me ajudando a dar ideia, né? Glória. Quando chegamos no restaurante para comer, aí a moça, o casal quer sentar onde? Aí eu, Jesus, 3 vezes não é coincidência, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí beleza, ela sentou lá, aí eu já voltei no garçom e falei assim, se eu pedir sobremesa hoje, já me dá um prato que quer namorar comigo. Caraca. Não tinha conversa com ela antes, eu falei, já que eu nunca saio com ela só... Gente, olha isso, homens, quero essa atitude, mas pode... Mas veja primeiro, o que eu fiz? Eu falei, se eu pedir sobremesa, eu mandei eles escreverem no prato. Eu falei, se eu pedir sobremesa, manda um prato que quer namorar comigo, mas só se eu pedir. Sim. Então eu falei, vou sentar lá e ver como é que tá o assunto, né? Aí começamos a conversar e tal. Aí eu falei assim, você vê, todo mundo falando que a gente é um casal. Pra ver, né? Se ela dissesse, o pessoal tá doido, nós somos só amigos. A gente maior irmão. Mas ela falou assim, eu não tava pensando em namorar, mas o que Deus quiser eu quero. Aí eu já, traga sobremesa aí. Aí deu certo, ela aceitou, estamos aí, né, meu bem? Glória a Deus. Um beijo no seu coração. É importante, né, de uma oração também, né, de um discernimento de Deus, assim, pro relacionamento. Porque hoje a gente vê tanto relacionamento frustrado, né, que começa um relacionamento sem direção nenhuma, né? Exatamente. E é a direção com Deus, assim, né? Quando você tá num relacionamento, você, a pessoa e Deus, não tem como dar errado, né? E se der errado alguma coisinha ali, Deus vai estar ali discernindo, sabendo, né? Dando sabedoria, estratégia, paciência, né? Pra poder discutir aquilo. É muito importante isso, né, Paulo? Hoje você está vivendo um amor, assim, de Deus, ele tá apaixonadíssimo, não sei se foi gente. Seu cheiro, seu cabelo. Eu digo uma coisa que é muito real. Sim. Como eu vim dessa juventude já na igreja, eu escolhi renunciar. E não é fácil renunciar. Aparecem propostas para quebrarem o propósito. Sim. Mas eu escolhi renunciar. E se tem algo que eu afirmo, vale a pena. Porque assim como eu, ela também sempre foi na dela. Sim. E Deus preparou um para o outro. Eu ainda ficava pensando, Deus, já estou com 28 anos. Vai ter alguém mesmo para mim? Tão e Deus mostrou que tinha. E a gente vive super bem. Gente, além de um casal, somos amigos. Sim. E eu fico muito contente por isso. Me faz hoje refletir quão importante é você renunciar e esperar em Deus. Porque ela é uma moça que não veio cheio de... com todo respeito a quem já passou dificuldades, mas ela não veio cheio de alarmes. Sim. A gente tem algo muito leve, sim, porque tanto eu quanto ela não estamos desgastados. Sim. Eu acho que quando você espera isso, Deus fala, então beleza, vai ser tudo muito leve, porque já que você esperou, vai ser tudo tranquilo. Então, se eu tô aqui agora, se eu tô gravando, se eu não mandei uma mensagem, não vai ter aquele negócio, passou 15 minutos sem falar comigo. Sim. Tá tudo em paz, e graças a Deus por isso. Obrigado, meu Deus. Porque Deus está no controle, né? Aleluia. Graças a Deus. E Paulo, fala um versículo aí que é tipo assim, forte na sua vida, que foi um versículo que você leva tipo, todos os dias da sua vida e você acorda, lembra dele, que marcou a sua história, assim. Eclesiastes 7:8.
melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Talvez você não começou muito bem, mas se você entregar para Deus os seus sonhos, a sua vida, a sua família, melhor vai ser o final. Essa palavra eu me apego muito, que melhor é o final das coisas. José, no início, foi jogado numa cisterna, foi vendido como escravo, foi caluniado, mas no final foi governador. E no teu final, você vai estar morando com Jesus nas alturas. Amém. Então, melhor é o final das coisas do que o início delas. Amém, glória a Deus. Oh, aleluia! E Paulo, eu ia pedir pra você cantar um louvor pra gente. Vai ser A gente uma tá até com honra. o violão aqui abençoadíssimo do nosso amigo Taylor. Isaías. No último episódio, meu amigo Isaías esteve aqui, né? Quero mandar Pois um é. abraço pro meu amigo Isaías, minha Beijo. amiga Nana. Estiveram aqui no último episódio, aqui, emprestou o violão aqui pro programa. Te amamos. Maravilhoso. Bom, vou fazer um medley rápido, né? Porque é melhor deixar com sede do que matar afogado. Vamos assim. Boa aqui. De refrões, né? Foi livramento, fui eu te guardando. Eu sei que sofreu e não entendeu. Eu estava te ensinando. Foi livramento. Você só sofreu agora. Eu não compliquei, eu nunca errei. Amanhã me agradecerá pelos detalhes da tua história. Eu permiti o vento para te ensinar. Porque estás com medo, é só confiar. O barco não afunda se eu não mandar. E se eu quiser, tu anda sobre o mar. Fui eu quem prometi que você vai chegar. Mas no meio do caminho quer me questionar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar. Um lindo testemunho você vai contar. Se eu falei do outro lado, você vai chegar. Aí tem aquela assim que também escrevi pela graça de Deus. Aquilo que eu tenho pra te dar, prata e ouro não podem comprar. Você vai ver que valeu. Eu nunca errei, eu sou seu Deus. Ainda vai me agradecer por tudo que eu permiti você viver. Alguém vai perguntar como que aconteceu. Você responderá: foi Deus. E para terminarmos, essa não pode faltar. Eu te via quando ninguém viu. Eu senti o que você sentiu. Você venceu o urso e o leão. É segundo o meu coração. Vou mostrar que eu te escolhi. O gigante vai ter que cair. Lá e chegou a sua hora. Tome posse da tua vitória. Eu mudo a sua história. Eu mudo a sua história. Aleluia. Uau. Gente, que canções maravilhosas, hein, Paulinho? Meu Deus. Eu me sinto muito grato a Deus, em meio a tantos, me escolher para intermediar essas canções. Porque, de fato, é o Espírito Santo quem é a inspiração e quem é a direção dessas canções. E eu fico muito lisonjeado por Ele
depositar em mim a chance de escrevê-los. Glória a Deus. Aleluia. Paulo, eu tô muito feliz que você está aqui com a gente, muito impactado com o seu testemunho e como Deus tem te levantado nessa terra para ganhar almas para Jesus através dos seus louvores, através da sua voz, das suas pregações, porque além de cantor, compositor, ele ainda prega também a palavra do Senhor. Que Deus derrame bênçãos, bênçãos atrás de bênçãos na sua vida, que abra porta atrás de porta na sua vida. Você é um menino que esbanja a presença de Deus, a alegria de Deus, o amor de Deus, e que Deus te use tremendamente nessa terra para levar tudo isso e ganhar muitas e muitas almas para Jesus. Muito obrigada por ter a disponibilidade de ter vindo aqui, né, no podcast aqui do lado da Lá. Você está mais que bem-vindo para vir mais vezes aqui com a gente. Estou muito feliz mesmo, muito grata. Obrigada por compartilhar a sua história comigo, com todo mundo que está ouvindo o nosso podcast, viu? A gente está muito agradecido, gratidão mesmo. Eu quem agradeço. Obrigado pela chance de estar aqui com vocês, por ser recepcionado tão maravilhosamente bem. A mesa aqui hoje está mais especial do que a da Ana Maria Braga. Ai, meu Deus do céu. Essa equipe maravilhosa, muito obrigado lá por essa honra de transmitir o amor de Deus aqui no podcast, por aprender com você também. Eu só tenho a agradecer aos amigos que já passaram por aqui, aos que hão de passar. Eu só agradeço, de verdade. E sei que nós vamos compartilhar muitas outras histórias nos próximos episódios. Então continue ligado. Eu sei que vai ter mais coisas por aí. E eu também voltarei para contar outros pedaços de outras coisas fortes que aconteceram. Que é o primeiro, né? Você tá de casa, né? Ele já é de casa, Sou então de casa, vai galera. viver aqui no nosso podcast. Aleluia! Paulinho, conta também do seu projeto, antes da gente encerrar aqui. O Paulinho tá com um projeto novo, né? Sertanejo, com vários cantores gospel aí. Conta pra gente um pouquinho disso. Galera, nós temos aí também um projeto da gravadora, porque eu faço parte hoje da Toda Music, inclusive queria deixar um beijo para toda a equipe da Toda Music, para todos os diretores. Fico muito contente de fazer parte dessa gravadora. E pela graça de Deus, juntamente com toda a equipe, com a ideia de todos, meu amigo Misaías também faz parte disso, meu amigo Gessé, nós tivemos a ideia de ter ritmos alegres para os jovens também curtirem nas suas viagens. De repente a pessoa pega aí para viajar com a família, não quer ir ouvindo, né? Quando o anjo tocar a última trombeta. Aí nós temos as músicas mais animadas, para o pessoal poder sair, se divertir, postar stories. A geração também da dancinha no TikTok. Verdade. Tem uma que é assim: toda prova tem começo, tem meio e fim. Não acaba assim, não acaba assim. Tá chorando, lamentando, sei que é ruim. Não acaba assim, não acaba. Aí tem: não foi de paraquedas que eu cheguei aqui. Foi o Senhor com graça quem me fez. A rocha é Jesus. A rocha é Jesus. Então é isso, galera. Fiquem conectados no Raízes Music, que tem muitas coisas boas lá. Isso aí. Sucesso pra você, Paulinho. Tudo de bom. Amo a sua vida. Amém. Eu amo a sua vida também. Amo essa equipe. Obrigado. Obrigado demais, todos vocês. Amém, gente. E fã de você que está assistindo esse episódio gostou muito, então curta, compartilhe, manda para o seu amigo, para sua tia, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e não deixe de assistir, hein? Porque tá incrível, sensacional e vai falar muito com você, viu? Grande beijo, beijo. Pai do Senhor. Pai do Senhor.